Vai, ó. Podcast recomeçar, porque sempre existe o recomeço, né não, missionário Fernanda? Tá certo, é isso aí. Vambora pra cima. Não é mais missionária Fernanda, gente. Agora é pastora Fernanda. Olha aí, gente. Eita, Jesus. Não é não? É isso aí. Fazer o quê? Vamos subir de nível. Vambora. Hoje a gente está recebendo aqui a Rafa. Isso, Do parceira. Instituto... Rafa. E o tema que é forte? Que Deus isso? E minhas emoções. vai pegar muita gente esse tema. Deus Vai e curar. minhas emoções. Vai te curar, Eu creio. vai te restaurar. Eu já vou apresentar. Rafa, se apresenta para esse povo aí. Fala, povo lindo! Eu sou a Rafaela, psicanalista clínica, também administradora do Instituto Cristão Rafá. E estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, podendo falar desse Deus poderoso e também da minha área, né? Isso aí. Que é a área da psicanálise, que tem contribuído muito aí para ajudar no campo emocional. Muito. Eu já vou começar com a pergunta recomeçar. Isso. Porque a gente está no podcast recomeçar, porque sempre existe o recomeço. Verdade. Qual é o melhor lugar para recomeçar? Não tem como não falar que o melhor lugar para recomeçar não seja no centro da vontade de Deus. Mas, partindo daí, eu acredito que todas as pessoas que conseguem recomeçar, não é sobre querer, mas é aquelas que conseguem recomeçar, Sim. é quando elas têm coragem Sim. de falar a verdade daquilo que elas sentem, daquilo que elas estão passando. Elas não querem mascarar mais, elas querem assumir com verdade aquilo que elas acreditam, aquilo que elas estão passando, aquilo que elas desejam. Então é sobre isso. Consegue recomeçar quem consegue falar a verdade. Uau. Uau! E ser de verdade. Toma. O lado emocional das pessoas hoje tá muito elevado, né? Muito. Muita gente sofrendo com o lado emocional, não é verdade? Muita gente Então, eu quero fazer aprisionados. eu quero fazer uma pergunta em cima disso aí. Qual a emoção mais difícil de apresentar diante de Deus? Forte. Uau! Forte. Qual é a emoção mais difícil de apresentar diante de Deus? Eu, como uma professora dessa área, né? Como uma profissional dessa área, eu tenho muito cuidado na hora de responder essa resposta, dar essa resposta. Por quê? Porque cada pessoa é única. Sim. Então, Verdade. quando a gente parte, pastor, da questão da subjetividade, é como você se vê, como você sente, e isso é único seu, né? Sim. O outro não pode sentir por você, ele pode ter uma noção, mas só você sabe realmente as suas dificuldades, as suas limitações nessa área. Mas, respondendo a pergunta, qual é a emoção mais difícil de apresentar diante de Deus? Eu acredito que seja a vergonha, a culpa e a incredulidade. E isso eu posso falar por conta da palavra, né? A Bíblia diz que em Gênesis, ali no capítulo 3, se não me falha a memória, Adão, ele teve medo, ele teve vergonha, ele se escondeu, ele se sentiu culpado Sim. por ter desobedecido. Então, acredito que assim como Adão, nós também temos essa dificuldade quando estamos nessa condição de vergonha. Quando erramos, né? Quando erramos, automaticamente vem a vergonha, Uau. vem o medo, a culpa, né? E eu lembro também de Marcos capítulo 9, aquele pai que pediu para Jesus libertar o filho, os discípulos não conseguiram. E aí quando Jesus foi dialogar com o pai, ele falou o quê? Mestre, me ajuda na minha incredulidade. Eita. Então, acho que você reconhecer isso diante de Deus, que você é um incrédulo, que você não crê, é difícil. É isso aí. Tanto como a vergonha, a culpa, essa incredulidade, o medo. Então, acho que, sendo assim, partindo de que cada pessoa tem a sua dificuldade única ali, no tocante às emoções, essas aí que eu expressei são bem difíceis para as pessoas lidar, né? Deus. Tem gente, Rafa, que tem muita dúvida. O que é uma crise emocional e o que é um ataque espiritual? Na verdade, não, as pessoas confundem realmente muito isso, né? Tudo as pessoas querem dizer que é espiritual. Muitas pessoas dizem que é espiritual e, às vezes, nem é espiritual. Às vezes, é uma crise emocional. E uma coisa não anula a outra, mas coopera.
Porque quando você está em crise emocional e você não se acolhe, você não busca ajuda para aquela área que você está se sentindo atingido, você acaba facilitando alguns processos espirituais desnecessários. Por quê? Porque a alma ela é mediadora entre o corpo e o espírito. Sim. Então, quando você está mal emocionalmente, isso não quer dizer que você deixou de ser cristão ou que você perdeu a sua fé. Não, você é ser humano. Mas é o que você vai fazer a partir dali que vai determinar qual é o campo espiritual que vai predominar sobre a sua vida. E é por isso que a Bíblia nos orienta a submeter a nossa alma ao Senhor. Uau. Porque independente das crises emocionais, existe um Deus que tem interesse em te ver curado. Tem um Deus que ele está disposto a te ver restaurado. E ele não vai fazer com que você anule a sua fé ou que você se sinta em pecado por estar em crise emocional. Mas ele vai te dar o auxílio e, às vezes, colocando as pessoas certas no seu caminho. Perfeito. Forte. Posso ir, Pode ir pastor? embora. Rafa, Deus se importa com o que eu sinto ou só com aquilo que eu faço? Deus se importa muito com Uau. o que o ser humano sente. A prova disso é que, em Provérbios, ele vai declarar: filho meu, dai-me o teu coração. Então, se você tentar controlar o seu coração, você pode cair em laço mortal, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Então, quando você pensa, será que Deus se importa com o que eu sinto? Sim, ele se importa tanto que em Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, ele conversa com Samuel no momento de ungir Davi. Sim. Quando Samuel pensou que o novo rei seria aqueles que estavam, os irmãos de Davi, o Senhor falou para ele: ei, Samuel, calma. Não se atente para a aparência, porque o homem vê a aparência, mas eu olho o coração. Então Deus ele tem total interesse em estarmos bem emocionalmente, porque ele está atento ao nosso coração. Abel e Caim também. Sim. Quando a Bíblia fala lá em Gênesis, Deus ele olha para Abel e sua oferta. Então, primeiro ele olha para a pessoa, ele olha para o coração, para depois se atentar para aquilo que eu vou entregar, para aquilo que eu vou fazer. Sim, isso é muito forte. Tema complicado. Reprimir as emoções adoece a fé? Muito. Adoece a fé. Porque a fé madura, ela te ensina a lidar com coragem, com verdade diante daquilo que você está sentindo. E reprimir vai te adoecer, porque vai te afastar de Deus. Você vai começar a se sentir completamente distanciado do Senhor. Porque as suas dificuldades emocionais, as suas enfermidades emocionais, elas vão se potencializando quando você reprime. E ela vai te distanciando, primeiramente, de Deus e depois de você mesmo. Então, adoece a fé, sim. Tem muita gente dentro da igreja, então, com a fé adoecida porque reprimiu sua emoção? Não procurou uma ajuda profissional? Está enfraquecido na fé, porque não buscou ajuda profissional. Espiritualizou demais. Espiritualizou aquilo que ela precisa realmente de um auxílio. E aí a Bíblia vai dizer que o Senhor ele nos alivia, né? Ele nos conduz às águas tranquilas. Sim. Mas existem questões que você vai precisar conhecer. E para você buscar esse conhecimento, você vai precisar sair da sua zona de conforto. Você vai precisar reconhecer que existe uma equipe de profissionais que pode te dar aquele suporte, além da fé que você tem, porque a fé ela não te anula como ser humano. A fé ela não te anula no sentir, né? Mas ela te endireita, ela te conserta, ela te direciona para que você faça o que você precisa fazer. O que é reprimir emoções, na tua visão? É guardar, é esconder, é prender. Claro que existem as repressões inconscientes, que é aquela que ao longo do passado, né, muitas das vezes na infância, você aprendeu a guardar, porque isso é um mecanismo de defesa, isso é um termo até da psicanálise, que nós usamos, a mente usa para nos proteger. Né? O mecanismo de defesa, a repressão, na verdade, ele não vem para te prejudicar, ele vem para proteger a sua mente de situações e sentimentos dolorosos, memórias dolorosas. Então, a mente ela funciona como uma proteção e ela guarda aquela informação. E muitas das vezes aquilo dali continua liberando uma energia que vai influenciando no seu comportamento. Sim. Vai influenciando no seu jeito de pensar, automaticamente vai modelando o teu jeito de sentir. E você, daqui a pouco, está agindo de uma forma que você não gostaria.
Sim. Você está se relacionando de uma forma que você não gostaria. Porque justamente existem questões que foram reprimidas, ou seja, foram guardadas forçadamente para te proteger. Mas é uma falsa proteção. Porque quando ela influencia, impacta no seu jeito de ser e pensar e agir, ela te prejudica. Tá compreendendo? Sim. Diferente da supressão. A supressão, ela é parecida com a repressão. A supressão é quando eu escondo querendo esconder. Conscientemente, eu estou escondendo. Então, eu pego aquilo dali, eu não quero falar sobre essa pessoa. Eu não quero falar sobre essa situação. Não, depois a gente conversa sobre isso. Isso é uma supressão. É uma forma de reprimir consciente. Tá entendendo? E reprimir, tem aquela parte que o corpo fala? Hematomas, o corpo começa a falar quando você reprime as suas emoções? Porque tudo que você silencia na sua alma, o seu corpo vai gritar. Sim. Então vai aparecer os hematomas, são as doenças psicossomáticas. Vai começar a ter o desconforto na hora de dormir, daqui a pouco pode desencadear numa insônia, dores no estômago, Sim. né? E atinge literalmente o corpo mesmo. Tanto por dentro como aquilo que é visível, unhas fracas, cabelo caindo, né? Sim. Até o cílio. Os cílios também podem cair por questões emocionais não tratadas. Então é muito sério. O corpo sente na questão de emagrecer demais ou engordar demais. Tem pessoa que não come muito, mas não consegue emagrecer. Por quê? Cortisol lá nas alturas. É. Entendeu? Então é extremamente real isso. As pessoas realmente vêm pro corpo aquilo que elas não resolvem por dentro. Essa pessoa que está em casa reprimindo, o que você fala como ela na área profissional? O que você fala para ela? Essa pessoa que está em casa reprimindo, o corpo está falando, que a gente vai alcançar vidas agora aí, né? E ela não sabe o que fazer. Você como uma profissional da área, o que você diz para ela? Pega o meu contato aqui e me chama. Eita! Forte! Brincadeira. Mas busque ajuda. Primeiramente, se você tem uma fé em Deus, busque ajuda em Deus. Submeta as suas emoções ao Senhor. E isso eu posso te provar porque o livro de Salmos, ele é repleto de canções, né? De escritos, que está falando sobre isso, sobre colocar as angústias, tristezas, os medos, os temores diante de um Deus que pode te salvar. Mas busque também a ajuda profissional, para que você seja acompanhado naquilo que você não consegue ver. E isso glorifica a Deus também, né, pastor? Quando a pessoa busca conhecimento, Sim. quando a pessoa busca uma ajuda profissional, seja ela médica, psicológica, psicanalítica, no campo terapêutico, psiquiátrico, isso glorifica a Deus também. Sim. É isso aí. Rafa, porque mesmo orando, às vezes as minhas emoções ficam bagunçadas. Porque ter as emoções confusas, bagunçadas, não quer dizer que você está em pecado. Eita, uau! E isso as pessoas confundem, por quê? Ah, eu tô muito mal emocionalmente, então eu não vou à igreja. Ah, eu tô muito mal, então eu não vou orar. Ah, eu tô muito... Não. Na verdade, são essas fraquezas, são essas fragilidades, são essas vulnerabilidades que nos aproximam ou deveriam nos aproximar de Deus. Sim. Porque Deus, ele é interessado em te ver restaurado. A prova disso foi lá em Coríntios, né, no capítulo 12. Acho que, se não me falha a memória, é isso. O apóstolo Paulo, ele tá ali, num conflito emocional e ministerial. E a resposta que Deus dá para ele é o seguinte: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, você está em crise emocional, um desconforto emocional, ou com as suas emoções aí confusas, isso não quer dizer que você está em pecado. Isso quer dizer que você está vivo, que você sente, que você tem as suas experiências e o seu modo operante de viver e existir. Sim, é isso aí. Então não é pecado. Então, tem que estudar, né, as suas emoções pra... E não pare de orar. É. Ore. Ore. E ore do jeitinho que você estiver. Do jeito que você estiver se sentindo, ore. Coloque luz. Às vezes as pessoas acham que a oração, né, pastora, tem que ser uma oração muito bonita, Sim. aqueles sermões, Pomposa. né, aquela coisa bem de fariseu. Não.
Sim. A verdadeira oração é aquela que sai da sua alma. É. A Bíblia diz que o Aonde dói. Senhor não despreza um coração quebrantado. Ei, E isso daí te faz orar de verdade. Ali é a verdadeira oração. Quando você fala, Deus, eu tô arrebentado. Deus, eu não tô com vontade nem de trabalhar. Não tô com vontade mais de trabalhar na sua obra. É. Eu não tô com vontade mais de fazer nada. Eu não quero nem sair da cama. É ali que ele vem. Sim. É ali. Forte. Falando sobre oração sincera, é pecado sentir raiva, medo, tristeza diante de Deus? Não, não é pecado. É pecado, não é pecado sentir essas emoções. O que se torna um pecado é o que você vai fazer com elas, uau. né? A Bíblia fala sobre isso. Ireis, mas não pequeis. Então, o que está dizendo? Eu até aceito que a sua humanidade te faz se irar. Mas não pega essa ira para transformar em pecado, não, porque você vai ficar em prejuízos espirituais. É, mas a ira é algo mais rápido, né? Raiva é aquilo que você fica guardando. Sim, é um sentimento prolongando, primitivo. né? Então há uma diferença. Tipo assim, eu ficar chateada e passar, tá bom, deixa pra lá. A raiva que é um sentimento É que... por isso que as pessoas não podem reprimir. Isso. É por isso que as pessoas precisam dar uma devida atenção. Né? Porque aquilo dali, durando dentro de você, perdurando em você, vai te levar a ter atitudes que não agradam a Deus e vai te colocar em uma situação de pecado. Sim. Porque por conta da raiva, as pessoas maltratam as outras. Por conta da raiva perdurada, a pessoa não consegue liberar um perdão. Por conta da raiva, as pessoas pecam na agressividade. Por aí vai. Por conta da raiva, elas arrumam uma forma de denigrir, mal falar, né? Então Sim. tem que dar atenção. Não por se esse sentimento. resolve, né? Aí fica Não é guardando. pecado sentir raiva, medo, nada disso. É o que você vai fazer depois. Como a gente tem um tema hoje, a gente tem um tema aqui hoje no podcast, Deus e minhas emoções. Como a palavra, ela relaciona com as nossas emoções. Como Deus, ali durante a palavra de Deus, ali a palavra tem a palavra, e Deus se relaciona com as nossas emoções, à luz da palavra ali. Jesus é a prova disso. Gostaria de responder a sua pergunta usando Jesus como o exemplo e o modelo. A Bíblia diz que Jesus chorou. Sim. Então, um Deus, que João capítulo 1 fala que era um verbo que se fez carne, ele está saindo da glória que é espiritual. Sim. E está vindo para um corpo humano. E isso é tão sério que em Apocalipse, em Ezequiel, no capítulo 1, uma das faces de Deus é o homem. Isso. Então, aqui a gente já começa a entender que Deus ele se relaciona com o homem quando o homem também se respeita como ser humano. Sim. Né? E quando olhamos para Jesus, nós vemos Jesus como esse modelo que chorou, que se sentiu angustiado. E ele declarou isso ali antes da crucificação no Getsêmani. Ele se sentiu sozinho também. Mas, vírgula, ele declarou, eu não estarei sozinho, porque o Pai está comigo. Aleluia. Então, como compreender a forma como Deus vê as nossas emoções? Olhando para Cristo, que é o Deus que se fez homem. Cristo era alguém que não escondia o que sentia. Sim. Mas ele dava nome ao que estava sentindo. Então a gente vê um carinho de Deus aí com as nossas emoções fora da curva. Quando a gente olha para Jesus, Jesus teve medo, Jesus teve compaixão, Jesus chora, Jesus se sentiu sozinho, Jesus sentiu a dor do luto quando perde o seu primo João Batista com a cabeça na bandeja. Então nós temos um Deus que se importa com as nossas emoções. E na sua palavra nós vemos que ele tem interesse nelas. Sim. Forte. Eita, forte. Ele sentiu compaixão, né? Sim. Olha que coisa linda. O que é psicanálise? O que é psicanálise ajuda a entender sobre as dores espirituais que a gente ignora. A psicanálise ela é uma arte, né? Sim. Sei que ele é uma ciência também, mas para mim eu gosto tanto da psicanálise como uma ferramenta tão poderosa que ela não é para anular a fé, ela não é para anular Deus,
Não. Mas ela é para literalmente cuidar das vidas das pessoas, independente da religião que elas tenham. Sim. E a psicanálise, ela vai ajudar naquilo que você não conhece. Porque ela tem foco no inconsciente. São questões que estão guardadas, esquecidas na mente. E a psicanálise, ela te oferta isso, ela te propõe isso. Ferramentas que te dá essa possibilidade de acessar esse material, esse conteúdo. Então, tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, mas não se conhecem. Sim. Sabe o que faz, mas não sabe o porquê faz. E é aqui que ela é uma grande aliada aí nesse processo, nessa caminhada de saúde emocional e também de parceria com a fé em Deus, né? Forte. E como curar feridas emocionais sem perder a sensibilidade espiritual? Eita, essa foi forte. Encaixada aí. Como? Como curar as feridas emocionais? Sem perder a sensibilidade espiritual. Entendendo que você é corpo, espírito, corpo, espiritual e corpo. Entenda que você tem essa tripartia. Sim. Quando você parte desse princípio bíblico, que aponta para você que existem 3 partes em você que se interligam entre elas, você vai compreender que existe uma demanda espiritual que vai exigir de você o quê? A leitura da palavra, o jejum, a comunhão na igreja, e seja lá qual for a leitura da palavra, a oração, né? Sim. E como alma, você também precisa dar atenção àquilo que você sente, àquilo que você pensa, sabendo que aquilo dali pode influenciar na sua vida espiritual. Sim. Como o corpo também tem as suas demandas, sim, do beber, do comer, do se vestir, do se exercitar, do dormir, e por aí vai, a alma também ela exige a sua atenção. Então, tem como se curar emocionalmente sem perder a sensibilidade. Até porque, quando você se cura emocionalmente, você auxilia mais na sua fé. Sim. Quando você não se cura, você pode prejudicar a sua fé. Entendeu? Então, há uma responsabilidade sendo estabelecida aí para que todos nós, como seres humanos, possamos dar um olhar mais atento, mais acolhedor sobre isso. Tem como, sim, ser curado e sem perder a sensibilidade. Sim. E é sempre válido falar também que nada é por acaso. Né? De repente, você está começando a ter alguns sintomas que você não tinha. E começa, mas por que eu tenho esse tipo de pensamento? Por que eu estou tendo esse tipo de atitude? Se eu não era assim, por que eu estou sendo assim? Então, como você falou, você tem que investigar os 3 lados. Se eu tô bem, se meu relacionamento, minha casa, tá tudo bem. Mas por que de vez em quando as coisas, eu fico triste, o meu corpo tá reagindo? Então, você tem que investigar todos os lados. Corpo, alma e espírito. Sim. Alguma coisa tá fora do lugar. Alguma coisa tá fora do lugar. E às vezes a vida vai exigir que você dê atenção para as 3 ao mesmo tempo. E é mais trabalhoso. Então, o bom é a gente criar isso como um estilo de vida. Sim. Cuidar do espírito, cuidar da alma e cuidar do corpo como um estilo de vida. Isso. E não esperar que os 3 entrem em crise para que você dê a devida atenção. É isso aí, é verdade, forte. Vai lá, pastor. Eita. Tem pessoas que estão na igreja, já teve uma experiência espiritual, mas mesmo assim ainda existem feridas no lado emocional. Sim, porque a vida espiritual não anula você como ser humano. Não quer dizer que você vai deixar de sentir, de existir. E as pessoas precisam compreender que cada um tem a sua história. E muitas das vezes nós temos tantos registros de dores e marcas tão profundas na nossa mente, nas nossas emoções, que às vezes a ideia é essa, é fugir e não encarar. Mas a proposta é justamente o contrário. Você precisa acolher a sua história. Porque é nela, na sua história, que existem questões assim riquíssimas que vai te habilitar a ser um ser humano melhor. Isso aí. Uau. Forte. Vamos voltar de novo na repressão, porque é um assunto bom de falar. Qual é o limite da maturidade espiritual e a repressão emocional? Qual é o limite?
da maturidade espiritual e a repressão emocional. Maturidade espiritual, ela vem literalmente por quando você observa se dentro de você o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, ele está em perfeitas condições. Você está conseguindo exercer o domínio próprio? Quando você olha para você, Jesus disse que a árvore a gente conhece pelo fruto. Sim. Então, quando nós nos observamos, eu não vou falar aqui do outro, mas vamos trazer, né, esse Sempre. público para uma autorresponsabilidade. Então, quando você olha para você, como que você se avalia? Sim. A sua maturidade espiritual faz com que você seja reconhecido como alguém que carrega os frutos do Espírito Santo? E a repressão? Poxa, eu estou escondendo muitas coisas. Porque só você sabe, só eu sei as demandas que eu tenho, que eu não conto para ninguém. Todo mundo tem um baúzinho, né? Todo mundo tem a caixinha preta. Eita. É. E na baú. clínica eu abro muitas caixinhas preta dos meus pacientes, porque são exatamente lá que estão os seus maiores tesouros, que eu falo no campo emocional. É verdade. Porque ali... Então, repressão. Vale a pena ficar escondendo? Eu devolvo a pergunta. Vale a pena fugir do que você está sentindo? Vale a pena não contar o que você já está escondendo há muito tempo? Mas e quando eu reprimo sem saber? Pode acontecer, mas o teu corpo está sinalizando que alguma coisa está errada. Isso aí. Os seus pensamentos, eles também sinalizam que alguma coisa está errada. Os teus sonhos, quando você dorme e sonha, também estão te sinalizando que alguma coisa está errada. Porque os sonhos Vamos falar sobre são isso. um dos métodos de investigação na psicanálise. Então, eu amo quando os meus pacientes trazem sonho para mim. Porque ali, por intermédio dos sonhos, eu sei exatamente o que eu posso... O que ela tá passando. O que a pessoa está passando, o que ela está escondendo, qual é o nível de elevação que ela está. Quase no sonho. Se eu de pouco sonhar. Isso pode ser repressão. É. Olha aí, gente. Eu tô Tá com a terapia em dia? Estou sendo... eu achando Analisada que ao vivo. Eu achei que eu Alta ia análise. sair de Ao boa. vivo. Ó. Vambora, então. É isso aí. Investigação. Então, um sonho também é uma investigação. O sonho também é uma investigação. Eita. Exatamente ali no sonho. Quer ver? Eu vou trazer um exemplo aqui de uma paciente minha que me trouxe um sonho, né? Isso. Que ela teve. Foi mais ou menos ali na terceira volta ali do nosso atendimento. Ela falava pra mim exatamente como você falou, pastora, que ela não sonhava. Eu falei, agora você vai começar a sonhar. Ó. Porque ela buscou uma ajuda profissional para dar voz, né, àquilo que ela silenciou por muito tempo. Então ela me narra um sonho. Eu sonhei com um bolo que ele não tinha cobertura. Ele só tinha recheio. Ele estava literalmente um bolo pelado, né, que fala. E só tinha o recheio. E o sonho dela foi assim. E o sonho só foi isso. E aí eu fui e falei para ela assim, o que esse bolo sem cobertura se faz, na sua visão, ser tão parecido com você? Eu já sabia o que queria dizer esse sonho. Mas eu preciso fazer com que ela desenvolva a interpretação da simbologia que aquele bolo representou no psique dela, né? E ali ela falou pra mim, eu gosto de bolo sem cobertura. Então, os sonhos, eles vão ser mensagens da mente, que vai trazer uma mensagem, né, inconsciente ou de uma realidade, de um conflito, que vai fazer com que aquela pessoa aceite uma situação que naturalmente ela não conseguiria compreender e encarar. Então ela falou assim, eu gosto de bolo sem cobertura. E aí eu pergunto pra ela, você gosta de bolo sem cobertura? E o que você acha de bolo sem cobertura? Eu acho que o bolo fica exposto. Ela responde pra mim, acho que o bolo fica exposto. Caramba. E você se vê exposta? Aí ela chora. Porque literalmente naquele momento ela estava abrindo um espaço para ela se expor de uma forma que nunca antes ela havia feito. Então, para mim,
como profissional analista dela, eu entendi que ela estava se permitindo o tratamento. Sim. Porque ela não estava se escondendo, porque a cobertura, ela camufla o que está por dentro. Sim, sim. Então, quando o bolo é visto sem cobertura, na verdade, é a forma como ela está lidando com as relações internas dela. Então, para mim, isso foi muito positivo. Que ela não estava com máscara. Ela não estava se escondendo. Pronta. Ela estava se permitindo ser exposta. Que legal. Não de uma forma irresponsável, Sim. mas num ambiente propício para ela ser ouvida. Que legal. Para ela ser acolhida e assistida, entendeu? Sim. Eu gosto muito, Rafa, de quando você está dando aula, que você fala sobre a questão de quando geralmente o aluno ali vai expor algo, e geralmente você fala assim, isso é reflexo seu. Aí, tipo assim, de repente, muitas vezes as pessoas verem, porque o problema tá sempre no outro, no outro, no outro. Mas, na verdade, é uma falta que tá em você. Sim. Explica aí pra gente um pouquinho dessa história aí. A gente escuta muito isso, né, Fernanda? Sim. A gente escuta muito isso, que o que você vê no outro é um reflexo de você. E não é bem assim. É e não é. Eu quero explicar isso aqui. Isso, vai. Porque tem Meu pessoa pai. que projeta no outro Sim. algo que não suporta em si mesmo. Então, um exemplo, a pessoa tem um problema com inveja, ela vai chamar a outra de inveja, mas quem é invejosa é ela, Sim. e não propriamente a outra pessoa. E existe também a questão do limite. Quando você vai se relacionar com alguém, essa pessoa é mal educada, é agressiva, ela tem alguma disfunção que você não compactua, aquilo dali está refletindo em você, por quê? Porque você conhece os seus limites e você não compactua com aquilo. Então, existe algo informando para você que se você continuar nesse tipo de relação, vai te fazer mal. Sim. Então, existem esses dois lados. O lado da projeção, que é quando eu coloco no outro aquilo que eu não suporto em mim. E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai ver o Eliabe, né, o irmão de Davi. Que fazes aqui? Com quem tu deixastes aquelas poucas ovelhas? Eu bem sei a sua presunção. Então tá cheio de gente com o espírito de Eliabe. Porque Davi estava ali para glorificar o nome de Deus e ajudar o seu povo. Mas o irmão dele estava pensando várias coisas negativas a respeito dele. Então não era sobre Davi, mas era como ele se via. Sim. E aí tem aquela questão de eu vou me relacionar com esse tipo de pessoa, com esse grupo. Isso aqui diz respeito ao que eu acredito? Vai me fazer bem? Então, de uma forma ou de outra, vai esbarrar nesse reflexo, como você falou. Sim. Porque, ora, você vai projetar em alguém algo que você não suporta em você, por falta de conhecimento de si próprio. Ora, você vai se afastar ou ver uma outra forma de lidar com uma determinada situação, ou pessoas, ou grupo, porque você sabe que você não tem estrutura emocional para se manter nesses vínculos. Mas tem como ajudar uma pessoa assim? Só tem como ajudar quem quer ser ajudado. A sua vontade de ajudar não pode ser maior do que a pessoa de ser ajudada. Certo. Mas De querer geralmente, ajuda. vamos dizer que essa pessoa que age dessa forma, né, desse lado que não se permite, ela não imagina que ela tem esse defeito. Porque assim, quando a gente tem algo que a gente não gosta e ataca, a gente nunca vai olhar assim, eu sou. Mas aí eu quero ajudar essa pessoa. Eu tenho alguma ferramenta que eu posso ir penetrando e chegar e até mesmo uma hora apresentar. Olha, eu acho que aqui é o ponto. Você precisa, de repente, buscar uma ajuda maior. Tem como? Se essa pessoa não pede ajuda, você pode correr um sério risco de se prejudicar. Certo. Se a pessoa não pede ajuda, você corre risco de se prejudicar. Você observa que ela está precisando de ajuda, mas ela em si não reconhece, você vai ajudar se afastando. Entendi. Porque quando você se afasta, você se valoriza. E quando você se valoriza, automaticamente fulano mudou. Sim. Fulano mudou comigo. Acende, né? Acende uma interrogação. Isso não quer Geralmente dizer essa que pergunta. você vai ter um problema com a pessoa. Sim. Mas você vai se proteger
daquela questão de ser a salvadora, porque tem gente que acha que vai salvar todo mundo. Sim. E para isso acontecer, tem que ser em detrimento de você. Você se perde, você se arrebenta todo, você se prejudica para ajudar uma pessoa que nem sequer quer ajuda. Meu sim, pai. sim. E quando você perde o tempo saudável dessa ajuda, você pode entrar em relações que não são recíprocas. Você pode entrar em relações manipuladoras. Vai ouvindo Então aí, é gente. muito sério você se respeitar. Porque quando você se respeita, você ajuda indiretamente a outra pessoa a se respeitar também. Verdade. É, porque acende, né? Vai dizer, mas por que fulano mudou comigo? Por que se afastou de mim? Aí ela acende um pisca-alerta. E se você tiver um autoconhecimento, isso não vai te perturbar. Forte, hein? Ao ponto de paralisar a sua vida. Você vai continuar tocando a sua vida, entendendo que cada um tem o seu tempo, né? É isso aí. O amadurecimento, ele é diferente para cada indivíduo. Sim, forte. Eu gostei do negócio do sonho. Vou fazer uma pergunta aqui do sonho. Então, vambora. Eu gosto disso. Muita gente chega assim na igreja. Pastor, eu sonhei com cobra. Que mistério é esse, então? Dentro da psicanálise. Olha, não é porque a gente usa os sonhos como um dos métodos para investigar o psiquismo daquele paciente, que quer dizer que qualquer sonho vai ser uma informação, uma mensagem do inconsciente, Sim. da mente. Tem sonhos que são revelações. Eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso porque eu tenho experiências pessoais com isso, né? De embora eu sonhar algo e eu ir para o campo profissional ali da investigação e o próprio Espírito Santo de Deus falar para mim, Rafaela, esse sonho é da minha parte para você. E aí quando eu paro, Aí o espiritual já te responde. aí o espiritual responde pela palavra, porque tudo aquilo que vem da parte de Deus para você como um recado de revelação vão conter elementos da palavra. Sim. E você não vai ter dúvida do que Deus está tentando falar. Amém. E os sonhos, eles precisam ser analisados de acordo com cada pessoa. Não é uma receita de um bolo. É dentro de uma análise daquele indivíduo. Então, se nós pegarmos a cobra dentro da palavra, né? Se você falar, falsidade, você vai... Depende da pessoa, depende do contexto, da realidade, do conflito. Sim. De várias coisas. Porque vai aparecer uma cobra ali, mas em qual contexto que essa cobra está aparecendo? Sim. A cobra estava andando, estava te enlaçando, estava te matando, estava degolando a cobra. Então, existem várias situações que a gente pode iniciar ali uma resposta mediante aquele sonho. Né? E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que a cobra, ela é um símbolo de... Jesus até falou, né? Eu estou enviando vocês pro meio dos lobos. Então, vocês têm que ser manso como a pomba. Aí a pomba fala de mansidão. E prudentes, ou astuto como a serpente. Sim. Então, a cobra não é só uma representação de falsidade. Ela representa também a prudência. Então, se a gente for para a palavra, é sobre isso, entendeu? E quando a gente vai para Gênesis também, a gente vê uma cobra que foi usada porque... No Gênesis, a cobra, ela não rastejava, ela ficava em pé. Sim. Por causa da astúcia dela, ela foi um instrumento usado pelo Satanás. Pelo diabo. Aí você tem que ter o discernimento. De saber qual é o contexto que você tá. De repente... Como profissional, a gente precisa ter esse cuidado, De repente a pessoa tá... Já teve isso aí já? Sonhei com cobra. Já teve esse mistério já? Alguém já falou isso contigo já? Muitas vezes. Eu Sério? mesma já sonhei com cobra. Muitas Isso aí vezes. foi a experiência que Deus te deu, Vaso? Foi uma delas, né? A gente sempre tem isso aí. Seu sempre revela. Não deixa Você enganar. sempre revela onde quer. Cobra. Vambora, pastor. Pisa na cabeça da serpente Estou- pra matar. O que dizer para quem se sente culpado por não estar bem emocionalmente? Isso aí. Tem gente que fica culpado, né? Por não estar bem. O que a gente diz para essa pessoa aí que está em casa? Se respeite. Se aceite. Não finja ser uma coisa que você não é. Se é o seu momento, é uma coisa muito linda, é nobre demais você reconhecer que não está bem. E mais nobre ainda, quando você busca as pessoas certas para te auxiliar nesse momento difícil que você está passando. Então, se você é um cristão, não pense que você está em pecado por estar se sentindo assim.
Se você não tem religião alguma, ainda assim você continua como um ser humano. Sim. Então busque ajuda, não é o fim. Existe saída para dor. É o Existe equilíbrio, solução para problemas emocionais, para essas memórias que estão presas aí, continuam te influenciando, te fazendo sofrer. Então é sobre isso. Se respeite. Busque ajuda. Ajuda profissional que você fala. Profissional. E se puder, espiritualmente também. Os dois, né? Os dois, A psicanálise anda junto com o espiritual? muito. Embora ela seja uma ferramenta Diferente, desenvolvida lá, né, no século XX por Freud para ajudar o campo emocional das pessoas, nós entendemos que dentro da palavra de Deus existe uma importância absurda com a alma. É tão sério que a sua alma pode ser salva, que é a vida eterna proposta por Jesus Cristo, como ela pode ser perdida eternamente, que é literalmente o inferno. Então, assim, a sua alma é extremamente importante. E o maior responsável por ela é você. Forte. Hein? Eita. Tem uma experiência que você viveu no seu lado profissional que você pode contar pra gente? Que te marcou? Marcou de uma tal forma que te deu sede de estudar mais? Te marcou, que deu uma forma de você querer aprender para ajudar outras vidas? Sim. A própria inauguração do Instituto Rafá, né? Esse Instituto Cristão Rafá, ele nasceu dentro de um processo de dor, dentro de um processo de desligamento, dentro de um processo onde naquele momento não era o que estava na minha mente, no meu coração. E aí o Senhor, ele se revela para mim, ele se apresenta para mim, né? E ele usa pessoas, homens e mulheres de Deus, que não sabiam de nada do que eu estava passando, e me entrega algo referente ao Instituto Rafá. E aí eu começo a orar a Deus, a buscar a Deus. Senhor, seria isso? O Senhor sabe que eu te obedeço. O que o Senhor quiser de mim, o Senhor sabe que assim eu farei. Sim. Eu não tenho problema em fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Só me traga clareza. E aí foi dentro desse processo que eu vi que o que Deus tinha para mim ia muito além de cuidar das pessoas apenas em consultório clínico. Eita! O que Olha Deus ele. tinha para mim era capacitar, continuar capacitando pessoas para ser um braço forte aí nesse campo psicanalítico que não para de crescer. E glória a Deus por isso. Forte, hein? Eita. Benção. Aí, ó, gente. Nasceu uma parceria nova. Verdade. Eita. A gente está inaugurando agora uma parceria, né? Podcast Recomeçar com o Instituto Rafá. Tá aqui, ó. Olha aqui a caneca do Instituto. Olha a minha. Tá aqui a logo. Amém? Então, segue lá, Instituto Rafá, em todas as redes sociais. Sim. E segue lá também, Rafaela Ramos. .psi. Fala aí o arroba pra eles aí. Como é que te acha? Rafaela Ramos, Rafaela com 2L, Ramos.psi. E o Instituto e o arroba do Instituto é Instituto Rafá, com H no final, _, tá? Vai lá, Instituto Cristão Rafá, curando e capacitando pessoas. Porque existem curas que só chegam através do conhecimento. Eita. Tá? Te espero. E eu faço parte, gente. A Vambora. Fernanda é minha aluna. Vamos estudar. Então você que quer buscar conhecimento no lado emocional. Hoje a gente tivemos um podcast incrível, né? Deus e minhas emoções. Eu creio que esse podcast vai alcançar vidas e eu tenho certeza que pessoas vão te procurar. Amém. Amém? Para poder tirar aquilo que tá lá no inconsciente, né? Sim, Tem coisas que tem que ser falada, não pode ser guardada. não pode. Não pode reprimir, gente. Não pode reprimir. Senão Nada o de corpo reprimir. fala. Senão o corpo grita. É. Fala, se falasse, estava bom. Às vezes ele grita. Né? E aí com situações que você nem imagina. E tem muita gente que em crise emocional acelera muito o coração, dor no peito, Isso. falta de ar. E a psicanálise, ela vai te ajudar não a regular a sua crise apenas, mas o que provoca a mesma. Vai lá no ponto mesmo, vai lá na ferida, né? Vai exatamente no núcleo. É sobre isso. Não se culpe.
Mas investiga essa dor, né? Em nome de Jesus. Não se Vambora. culpe. Mas investigue essa dor. Rapaz, virou uma Se frase. acolha, se acolha. Se acolha, se ame. Pronto. Ó, eu costumo dizer que o maior investidor do homem foi Deus. É verdade. Sim. Ele entregou o seu único filho desde antes da fundação do mundo, tá na palavra. É. Por nós, pelo mundo e por tudo que é nele, principalmente ser humano. Então foi por nós que ele entregou o seu filho. Então seu primeiro investimento começa em Deus. É. Desde antes de tu imaginar, tu nem pensava em existir, nascer, Deus investiu em você, Sim. né? E depois, ele te deu a oportunidade de você se responsabilizar pela sua história. É isso aí. Então não se avitime. Não se vitime. Assuma o protagonismo da sua história. Eita. Porque se você não fizer por você, não pense que alguém fará. Porque as pessoas são bem piores do que você vê. Eita, forte. Do mesmo jeito que Deus usa pessoas para te abençoar, o mal também vai usar pessoas para te destruir. Então assuma o protagonismo da sua história. Entendendo que você não nasceu por um acaso, você não é um acidente. Mas existe um propósito muito maior na tua existência. Amém, amém. Povo de Deus, chegamos ao final desse podcast. Eu quero falar Uau. aqui de mais uma parceria Que isso? do podcast. Esté Modas. Olha aí, gente. Minha Bora. aluna também. Aluna também do Instituto Rafá. Tá tudo em casa, tudo É, em família. é. Então segue aí. Olha, Tá com o look aqui da Esté Modas. Me veste bem, me veste bem. Coisa né? linda. Top demais. Então segue lá a Esté, gente. Sim. É uma parceira nossa aqui do nosso Querida. podcast, tá bom? Chegamos ao final desse podcast. Ah. Foi incrível te Obrigada. receber aqui. E vai ter parte 2, parte 3, parte 4. com certeza. Vamos Pra estar cima. sempre aqui falando sobre o lado emocional. Eu creio. E eu tenho certeza que esse podcast vai alcançar vidas e vidas serão Alcançar. alcançadas pelo poder da palavra. Amém? Vamos apontar para lá e vamos terminar com a frase do podcast. Podcast é recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Vamos lá? Podcast é recomeçar, Porque sempre existe um recomeço.